Muito bem, estamos chegando para mais uma edição, dos nossos Yoga Sutras de Patanjali, nesta oportunidade de mais um de nossos encontros. E hoje um dia especial, Hoje é um dia bastante especial porque nós estamos chegando no 45º Sutra da segunda sessão e aproveitando essa oportunidade estamos encerrando também um Sutra, uma mini sessão, por assim dizer, que teve início no 30º Sutra. Nós estamos em 15 encontros, debatendo, falando particularmente de Yama e Niyama, devido à profundidade, devido à extensão, devido à importância que tem, o peso desse tema. A gente, quando faz a observação dos Yoga Sutras, quando chega em Yama e Niyama, nessas prescrições, aonde fala em observâncias e aonde também fala, para nós em restrições, o próprio Taimini orienta-nos, e muitas vezes acredito que não seja somente dentro da vertente de Taimini, que não há grande importância, Olha, não há grande importância nesse tema, mas é importante seguir essas colocações, porque quem quer buscar ampliar crescimento e ampliar buscas no seu íntimo, deve seguir as colocações que aqui estão para deixar harmonização, suavização e tudo mais. Nós já debatemos isso, estamos só realimentando a nossa mente. Mas quando a gente começa a mergulhar no tema, nós começamos a fazer as observações que 15 sutras são separados para fazer interligações, combinações, diálogos, citações, colocações sobre essa temática, esse tema. Nós começamos a perceber, nós começamos a imaginar, nós começamos a fazer algumas visualizações, nós começamos a ter de observar que no plano de fundo existe algo muito profundo, muito profundo mesmo, algo que realmente deve ser dado uma atenção muito especial, muito ampla por parte de qualquer yogi, qualquer sadhaka que chega para uma busca dentro da senda espiritual do yoga, de Patanjali, a Raja Yoga. E hoje nós começamos a ver, então, através do Sutra de número 30 e 32, nós começamos a ver as observâncias, e nós começamos a fazer uma observação também das restrições. Primeiro restrições, segundo observâncias. E depois que nós passamos por esse trecho, nós chegamos a uma etapa onde são descritas 10 perfeições, 10 poderes, e por assim dizer também, 10 buscas de perfeição, 10 caminhos, 10 sendas de perfeições do adepto. Então nós começamos a observar que sim, realmente, grandiosamente, carinhosamente, enormemente, grandiosamente, há grande importância em Yama e Niyama. A gente percebe que Yama e Niyama, além de fundamentações, eu acredito que muitas pessoas devem ter ficado também com esses pensamentos, essas características, que além de fundações muito bem estabelecidas, muito profundas, também nos fazem perceber, nos fazem ver que a grande senda de realização também encontra-se dentro de Yama e Niyama. Evidentemente que nós olhamos, que nós observamos Pranayama, nós observamos a Asana, nós observamos Pratyahara, nós observamos mantralizações, nós observamos meditações, nós observamos tudo isso. Então, não descaracterizamos, não deixamos de fora essas colocações, jamais. Mas nós observamos que quando se fala em Yama e Niyama, por diversas vezes é citado fonte de poder, diversas vezes é citado fonte de perfeição e diversas vezes é citado fontes de realização. Através de uma palavra, Siddhi, que quer significar esses 3 pilares, poderes ocultos inerentes ao homem
que está presente em cada um de nós, uma herança intrínseca deixada pelo grandioso Pai dentro de cada um de nós, mas que nós devemos galgar, buscar para chegar até lá. Nós vimos também que essa palavra, ela fala, não, tirando dessa conotação desse poder oculto, desse poder que está ali, nós vemos que ela fala em realização, ou seja, algo que está ao nosso alcance, algo realizável, algo que existe, né? Um chegar a um outro lado de uma fronteira, cruzar uma ponte e chegar ao outro lado, é algo realizável pelo humano, pelo físico, pelo ponto onde nós estamos. Não é algo inatingível, não é algo inibuscável, não é algo que não existe. Não existe, é vívido, é presente e está para todos nós. Todos aqueles que querem devotamente, todos aqueles que querem se entregar, se libertar para buscar, está presente para eles. E nós vemos também que fala, né, em perfeição, em poder oculto, nós vamos falar que fala em realizações, perfeições. É visível que quando se fala em perfeições, é sair de um estado imperfeito, de um estado profano e ir para um estado divinizado. É sair desse estado e entrar num estado diferenciado, um estado de polimento, né? Entrar num estado onde encontra-se, né, muito mais do que, por assim dizer, muito mais do que uma simples busca, né, um simples buscador. Você entra para um rol de refinamento. Então nós vemos que Yama e Niyama são de suma importância. Não somente, como diz, né, dentro dessas 8 etapas, esse decálogo, né, são divididos em 5 restrições e 5 observâncias, ou 5 coisas que não deve fazer e mais 5 coisas que se deve fazer, né? Esse decálogo aponta uma grande direção para qualquer pessoa que quer buscar. Né? Talvez não tenhamos perfeição em asana, mas tendo perfeições dentro dessas qualificações, muito longe levará o yogi. Porque esses poderes ocultos aparecerão em um e outro momento. Talvez você não esteja a perfeição em pratyahara, mas esses poderes ocultos aqui reservados aparecerão. Talvez você não esteja a perfeição, né, em pranayama, mas esses poderes ocultos que aqui estão inerentes, eles aparecerão. Talvez você não esteja, né, perfeição em muitos outros quesitos, mas tendo essas bases, tendo colocado, sustentado essas bases, os poderes ocultos, as realizações, as consumações desses poderes aparecerão. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que culmina, que faz o fechamento das observações, das realizações que podem ser atingidas com as bases de Yama e Niyama, com o 45º Sutra, que nós vamos estar falando então de Ishvara Pranidhana. Nós já falamos de Ishvara Pranidhana em uma oportunidade, dentro dos nossos Yoga Sutras, dentro desses nossos vídeos, que é lá na primeira sessão, né? Lá na primeira sessão, no qual eu chamo a atenção de todos para que observem a partir do 23º Sutra da primeira sessão. Acredito eu que possa ser de perto entre o 23º, 24º ou até o 30º vídeo, porque se tiver algum vídeo dividido em partes lá, né, lá nesse nosso encontro, nosso estudo, se tiver vídeos divididos em partes lá, eles estarão lá. Mas é o vídeo que fala especificamente entre Ishvara Pranidhana. Sem nós observarmos esses vídeos, sem nós olharmos esse passado, né, se nós entendermos o que significa Ishvara Pranidhana, inevitavelmente esse sutra de número 45 ele pode passar despercebido. O último mergulho em Samadhi se dá através de uma autoentrega, esse supremo ser, né, ao Supremo Deus. Nós temos que ver que a palavra Ishvara, ela se denomina, né, a uma consciência suprema, aonde estão envolvidas dentro desse teatro, dessa consciência suprema, diversas outras consciências menores tentando buscar a sua independência dentro delas. Nós podemos fazer aqui um exemplo para que nós possamos começar a meditar e refletir sobre o tema.
Nós vemos hoje que existe, né, todo o princípio do fator humanidade. Nós vemos hoje, mais ou menos, nós somos em torno, né, de 7 bilhões, dentro da esfera física, 7 bilhões e pouco. Que todo o resultado dessas consciências, que todo esse resultado, né, dessas consciências fragmentadas, se fôssemos pegar e agrupar todas elas em uma consciência, essas 7 bilhões de pessoas agruparmos numa consciência só, dará um resultado, né? Dará um resultado. E este resultado é o resultado da consciência planetária ou de toda essa soma, né, naquele exato momento. É uma soma. Agora imaginamos, né, paramos para imaginar o nosso planeta Terra. Paramos para imaginar os reinos. Paramos para imaginar o reino mineral. Paramos para imaginar o reino vegetal, o reino animal. E agora esse reino nominal, com essa consciência que eu acabei de dizer. E somamos todos os conhecimentos que há dentro dos seus reinos, todas as potencialidades, todas as descobertas, todas as coisas que ainda estão intrínsecas. As pessoas talvez dizem, mas não há riqueza dentro desses reinos. Como que não? Que através de urânio descobriu-se uma fissura nuclear, né? Permitiu-se que extraísse o pensamento de dentro disso. Através do contato com os animais e tudo mais, descobrimos grandiosas virtudes, grandiosas coisas que podemos buscar. Através de contato hoje, né, com o mundo vegetal, nós descobrimos, alargamos os nossos conhecimentos dentro do campo das medicinas e tudo mais. Então existe muita consciência, muitas coisas a serem extraídas, muito para se extrair ainda de conhecimento. Então nós vemos que há uma consciência muito grandiosa. Então, através dos minerais nem se fala, todos os metais, todas as buscas, tudo o que nós realizamos, tudo o que nós sabemos fazer com os metais e tudo que ainda há de descobrir para aprender e fazer com os minerais. Então, tudo isso tem uma consciência de um poder muito grandioso, muito elevado, tem vida aqui, muito grandiosa. Tem um Maha, né, um Maha poder muito grandioso, que é simplesmente essa consciência que forma o planeta Terra. Esse Ishvara, né, que é a Terra. Agora nós temos que, se nós conseguimos atingir em consciência um pensamento desta natureza, se nós conseguimos atingir em consciência algo desta magnitude, imaginamos agora um cosmo, imaginamos agora esse nosso sistema solar inteiro. Quanta consciência, quanta energia, quanta consciência não tem no ser, nesse resultado dessa consciência suprema, nesse resultado maior que existe. Então nós temos que ver que este ser supremo, que através dessa consciência está impermeando todas as coisas, está nos dando a oportunidade de coexistirmos paralelamente, extraindo os conhecimentos, extraindo toda essa escola de manancial de ensinamentos que aqui há, é um ser grandioso, supremo. E que fundir a nossa consciência é essa consciência estar na consciência do universo, né, desse nosso sistema solar, é entrar na consciência da Terra e ser a Terra, ser toda essa propriedade de poder incomensurável pela mente humana. Que nós entrarmos, sermos, né, fundirmos a nossa consciência com a consciência cósmica, a consciência do universo, é nós sermos essa consciência com poderes incalculáveis, inimagináveis pelo ser humano. Observamos tudo isso. Isso é Deus. Imaginamos agora essa consciência galáctica, essa consciência, que, ou melhor dizendo, que vai além, né? Essa consciência de todo o universo, que não se sabe o tamanho. Nós sabemos que não há tamanho, né? Mas enfim, não há como se medir, não há como se aferir, não há de como saber o que está em cima, o que está embaixo, não há de como ter propriedades de tamanho, o que é grande e o que é pequeno, porque tudo é relativo. Não há dimensões, infinitas dimensões, dimensões que ainda são desconhecidas pelo homem, dimensões que são conhecidas. Há planetas de todas as formas que você pode imaginar, planetas gasosos, há planetas incandescentes, há planetas líquidos, há planetas físicos, há planetas acásticos, etéricos, tudo quanto é forma de planetas
visíveis ao olho humano e não visíveis ao olho humano. Então imagine toda essa incomensurável potência. Isso é Deus. Imagine tudo isso. Aonde nossas vistas, através dos nossos telescópios, conseguem alargar distâncias e distâncias, mais distâncias, e nós vemos que isso são apenas microfrações dessa grandiosa potência, chamada Ishvara, essa consciência suprema que está em todas as coisas. Então, buscar fundir a consciência com tudo isso é estar com Deus. Entregar-se a tudo isso, observar-se tudo isso, abandonar as trivialidades que nós estamos envolvidos e buscar tudo isso é entrega com Deus. Por isso que essa é uma das sendas, por si só, muito mais do que alternativas, mas é uma senda que conduz à autorrealização para quem a trilha, com extrema devoção, né, com extremo envolvimento, consegue também atingir-se o Samadhi. Mas a proposta que está sendo feita aqui, né, dentro da Raja Yoga, da Yoga Real, é a seguinte. É bem como nos disse, né, não sei se vocês lembram, se no início dos primeiros vídeos, que a Time nos adverte. Aqui nós estamos fazendo com que a gasolina seja cortada. Né? Em Ishvara Pranidhana você corta a gasolina do seu automóvel. A gasolina termina, mas o automóvel continua rodando até que em um determinado momento perda as suas forças e pare. Mas nesta senda, a senda da Raja Yoga, nós vamos ter os freios para ajudar a parar mais rápido esse automóvel. É aqui que está. Então nós temos que ver que essa senda de Ishvara Pranidhana, a senda de alta entrega a Deus, por si só ela conduz, por si só ela leva. E ela é o último passo a ser dado para a consumação dentro de Samadhi, dentro de Kaivalya, dentro de todos os passos mais profundos dentro da Yoga. Se não tiver doação, alta entrega ao Ser Supremo, à entidade suprema, se você não se querer ter, né, em vontade suprema o desejo de fundir-se com ela, é inevitável os seus esforços. O Sutra de número 23 diz que um dos caminhos é a auto-entrega a Deus, que está aqui, né? Conquista pelo Samadhi, pela auto-entrega a Deus, no Sutra 45 de hoje. Vamos dar uma reavivada em nossa mente? Aqui diz assim, ó, que é possível atingir Samadhi seguindo-se outra senda, no qual o estudante não causa a supressão deliberada de Citta Vitris, os movimentos de Chitta, pela força da vontade. Nesta senda, ele simplesmente se entrega à vontade de Ishvara e funde todos os seus desejos com a vontade divina. Eu vou agora ao Sutra de número 24, que diz um pouco mais sobre Ishvara, que foi as palavras que eu acabei de dizer. Né? Fala que ele é incólume às aflições da vida, as ações, os resultados e impressões produzidos por essas ações. Ou seja, nós coparticipamos com Ishvara, mas Ishvara ele é independente. Ishvara Pranidhana, Deus é algo independente, ele é incólume às aflições da vida. Ele não envolve-se nessas questões, mas ele traz todo o campo de estudo para que nós nos envolvemos em suas ações e viemos crescer. Ele não está submetido, lembram, aos kleshas e não está submetido aos karmas. Observamos também, eu estou tentando fazer aqui alguma, né, eu não separei esse resumo, mas estou tentando fazer algum resumo, fazendo alguma leitura. Aqui diz também que ele é o limite mais elevado do que nós conhecemos ou do que nós chamamos de onisciência. Toda consciência, todo o limite de uma consciência está em Ishvara. Evidentemente que nós temos que entender, se nós estamos na Terra, a maior consciência que possamos ter é terrena. Né? Calma, que nós já vamos expandir esse pensamento. Mas é evidente também que se nós estamos dentro do sistema solar, a maior consciência que nós podemos atingir depois da Terra é o sistema solar. Então nós vemos que, por mais que a consciência da Terra é incólume e tal, e todas as questões aqui já ditas para nós vemos que mesmo assim ela tem uma limitância dentro
lei, né, do nosso sistema solar. Mas que mesmo assim, ainda para nós, isso é uma grande força de poder dentro dessa idade. Essa deidade ela é incólume, né? As aflições, é incólume as ações, ela existe por existir, é a nossa senda, a nossa escola suprema. É interessante nós percebermos que um Ishvara não está relacionado a karma, não está relacionado, né, a essas situações que ele já passou, ele já está no estágio de Kaivalya, já está no estágio supremo de todas as coisas, já está agindo, né, fora de tudo isso. Aqui no Sutra de 25 ele fala então que ele é o limite mais elevado da onisciência. Sabemos que a palavra onisciência é a consciência suprema. E aqui diz no Sutra 26 que não estando condicionado pelo tempo, que não existe tempo para esse Ishvara. Só existe o tempo por causa de Ishvara. Ele é um instrutor até mesmo dos mais antigos. Ele não muda, não se altera, não se modifica, não se transforma por causa de todos nós. Ele é e continuará sendo, e sempre foi, e sempre será. É imutável. Imaginamos que Deus não pode se modificar, porque havendo modificação já não deixa de ser mais Deus. Uma hora ele é, outra hora ele é outro estágio, então não é. Tem que ser, continuar sendo, sempre foi, sempre existiu, sempre será. Um raciocínio sobre essas coisas. E aqui diz que essa manifestação, através do mantra, se atinge pelo verbo. O som, a mantrika shakti, né? Ou melhor dizendo, mantra yoga, né? O som de Deus, a vibração, o verbo. Já falamos sobre isso, aqueles vídeos falam sobre tudo isso. Essa deidade, né? Que através da primeira vibração, aonde está essa primeira vibração que deu origem a todas as outras vibrações, que criam um mundo aonde nós estamos, que criam a base sustentável do mundo onde nós estamos, essa primeira vibração, ela vibra e traz consciência, que é a consciência que abarca todas as coisas. É a consciência que nos determina a nossa própria consciência. É a consciência que faz nós existirmos. É a vibração que faz nós vibrarmos. E só existimos por causa da vibração de nossa própria consciência. Mas que está apoiada nesta vibração. Por isso que fala do mantra, fala da meditação, das orações. Né? E traz grandiosíssimas instruções sobre Ishvara Pranidhana. Mas aqui agora, né, no Sutra de número 45, então, que nós vamos estar instantes mergulhando nesse assunto, diz que é possível conseguir a conquista de Samadhi por auto-entrega a essa deidade, que atua através dos seus aspectos. Nós vemos o verbo, está presente no som. Nós vemos também que ele é consciência. E nós vemos também que ele é a não consciência e o não som. Ele que cria a polaridade. Existe somente todos os arranjos cósmicos e os arranjos universais em virtude da sua vontade, em virtude da sua expressão. É ele que se desdobra em múltiplas facetas para criar essas consciências que o habitam, a realidade concessional no qual elas vivem. Imagine que toda a realidade concessional que você tem, toda a tua consciência está abrigada na consciência dele. E que mesmo você não o percebendo, não o vendo, não percebendo, ele percebe você e sabe que você existe nele. E condiciona você a também compreender tudo isso. E muitas outras coisas que nós poderíamos estar falando aqui. Mas o Sutra de número 2, a seção de número 45, fala que a busca por querer fundir-se, por querer entregar-se a ele, estar com ele, suaviza os nossos veículos, harmoniza, né, o movimento de Chitta Vitri,
porque nós queremos abdicarmos dos nossos desejos, das nossas vontades, queremos nos entregar, suavizar e estar fundido a Ele. Ou seja, nós temos que sair de um estágio de agitação e entrar no estágio de maremanso, calmaria, harmonia, tranquilidade. Nós temos que quebrar os grilhões dos nossos desejos, nós temos que colocar uma vontade, mas não uma vontade baseada no desejo, uma vontade muito forte, muito suprema de renúncia. Uma renúncia muito grandiosa. Nós temos que nos renunciar fortemente a nós mesmos. Nós temos que, por assim dizer, né, querer sumir-se em consciência. Queremos desaparecer para aparecer nele, para mergulhar nele, para mergulhar nesse oceano, para mergulhar neste mar. Por assim dizer, nós somos apenas... Imaginamos o oceano. Imaginamos quando uma colher de sopa é tirada deste oceano. Essa colher de sopa de água somos nós. E o oceano inteiro é Deus. Quando nós somos derramados novamente dentro do oceano, somos colocados na água novamente, nós fundimos-se a Deus. E dele nós misturamos e não desaparecemos, continuamos existindo em essência, mesmo estando misturado com todo aquele caldo, aquela sopa, por assim dizer, aquela quantidade líquida. Ainda continuamos sendo nós, mas nós estamos nele, somos parte dele, somos ele. É incrível isso, né? Claro que ia falar, despejar, mas quando você para meditar sobre isso, quando você para raciocinar sobre isso, quando você para querer buscar uma compreensão, um entendimento, você cresce, você flui, você sai de um estágio e vai para outro estágio de uma fluidez, um crescimento incomensurável dentro de você. Você começa a ter equilíbrio, você começa a ter bondade, amorosidade, você começa a ter generosidade, você começa a entrar em estado de êxtase, estados deíficos, estados gostosos, maravilhosos, prazerosos. Quando você começa a meditar sobre tudo isso, você sente essa grandiosidade, você se coloca para ver essa grandiosidade, você toca, você sente essa grandiosidade. Tá bom? Então nós vamos fazer um pouquinho, gente. Nós vamos estar encerrando aqui, nós vamos fazer a leitura desse trecho agora, né? Nós vamos começar nesses instantes finais. Mas o que eu quero destacar aqui também é que posteriormente a esse assunto, o próximo encontro que nós vamos ter na outra semana, nós vamos começar a falar de asanas, tá? Nós vamos então ter 1, 2, 3... Nós vamos ter 3 sutras para falar sobre asanas, sobre a posição, né? E nós vemos que esta posição aqui é uma posição de asana. Nós estamos observando aqui que eu estou em uma posição de asana. Não sei se eu estou corretamente na posição, mas é uma posição de asana, né? Estou sentado, estou com as pernas cruzadas, né? Em uma posição. E aqui nós vamos estar deliberando sobre tudo isso. Coluna ereta, mais ereto possível, alinhado, reto, né, os chakras alinhados, no sentido de retos. Essa é a posição de asana. Essa posição, para eu chegar até aqui, eu tive que forçar muito o corpo. É muito desconfortável, indolor, muito dolorosa no começo, né, e difícil de permanecer por muito tempo. 5 minutos, 10 minutos era impossível, né? Agora a gente consegue ficar um bom tempo, algumas horas. Exemplo, o nosso encontro é de 1 hora, vocês observam que algumas vezes eu me movimento, né? Ainda fadiga, ainda não há uma estabilização. A gente vai buscando tudo isso através dos exercícios, né? Porque nós temos que deixar nosso corpo em uma posição e fisicamente desligar dele, né? Então ele precisa ter uma posição no qual ele fique estático, parado. Sabemos que existem outras posições para se praticar meditação, né? Uma delas também que as pessoas falam é deitado, mas deitado nós dormimos. O corpo desliga-se, né? Mas enfim, esse é outro tema. Vamos então à leitura, e assim com essa leitura nós vamos expandindo, assim com essa leitura nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. É uma folha de rosto inteira, e mais um micro, né, mais umas 4 linhas da outra página. É uma leitura bem tranquila de se fazer.
Seção de número 2, Sutra de número 45, que diz assim: a conquista de Samadhi pela auto-entrega a Deus. O fato de que Ishvara Pranidhana pode finalmente levar ao Samadhi é uma revelação surpreendente. Este fato já foi referido na seção de número 1 no Sutra de número 23, em que Patanjali não apenas destaca a possibilidade de atingir Samadhi através de Ishvara Pranidhana, mas também em sutras subsequentes mostra que a senda de Ishvara Pranidhana é praticamente uma senda alternativa e independente de se alcançar a meta ao seguir Ashtanga Yoga, que é essa yoga aqui, né, nos seus oito passos, com seus 8 estágios ou partes. Anteriormente vimos em outros casos que podem ser alcançados resultados extraordinários, impulsionando-se o desenvolvimento de uma virtude ou qualidade ao extremo, yama e niyama. Entretanto, talvez a conquista de Samadhi somente através de Ishvara Pranidhana seja o mais notável exemplo de tal conquista. Ou seja, aprimorando e intensificando progressiva e sistematicamente uma atitude de auto-entrega a Deus, podemos, por estágios, chegar à suprema iluminação. Algo que deveria fazer-nos parar e ficar maravilhados ante os magníficos mistérios ocultos sobre as coisas mais comuns da vida. A justificativa para essa conquista excepcional foi explicada até certo ponto na seção de número 2, no Sutra 32. Mas talvez valha a pena resumir aqui os principais trechos no encadeamento do raciocínio. Segura um pouco aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho no Sutra da seção de número 1, Sutra 23. Eu vou fazer uma volta lá atrás e nós vamos fazer um pouco de uma reflexão em cima de uns determinados pontos, determinados estágios desses sutras aqui, né? Deixa eu só pegar aqui. 23. Ah não, eu estou na seção de número 2, desculpa irmãos, na seção de número 1, Sutra de número 20... Eu vi que estava estranho, 23. Aqui diz assim: é possível atingir o Samadhi seguindo-se outra senda no qual o estudante não causa a supressão deliberada de Chittavritis pela força da vontade. Nesta senda, ele simplesmente se entrega à vontade de Deus e funde todos os seus desejos com a vontade divina. Eu estou fazendo alguns resumos aqui, tá? Não estou lendo na íntegra. Não necessitamos, portanto, entrar nessa questão aqui. O Sutra de 32 e 45 trazem mais informações. Esses sutras relativos a Ishvara podem dar origem a algumas controvérsias. Aqui vai falar sobre a doutrina da filosofia de Sankhya e tudo mais, né? Aqui diz assim, ó, o próprio fato de que Ishvara há de haver sugerido um método independente de atingir Samadhi através de Ishvara Pranidhana mostra que a aparente similaridade esse trecho aqui vai falar sobre Sankhya também, não é muito interessante que se veja, mas aqui diz, eu vou ler um pouquinho do Sutra 1 na seção de número 24. Ele vai entrar numa discussão. Lá no vídeo você vê a discussão, nós temos ela lá no vídeo 23. Patanjali deu a ideia sobre a relação de Ishvara. Aqui interessante, ó. A primeira é que ele é um Purusha, uma unidade individual de consciência, como as outros Purushas. A segunda é que ele não está submetido a kleshas, karmas, como os outros Purushas, ainda envolvidos em ciclos evolutivos. De que forma, então, Ishvara difere dos outros Purushas que atingiram o Kaivalya e tornaram-se libertados?
A explicação dada algumas vezes é que ele é um tipo especial de Purusha, que não passou pelos seus processos e está livre, intocado das aflições. A explicação da discrepância acima citada está em que, após a conquista de Kaivalya, o processo evolutivo do desenvolvimento não chega a um fim, mas abrange ante Purushas liberado novos horizontes e realizações de trabalho. Dificilmente compreenderemos a natureza deste processo implícito, mas mostramos que cada vez mais ocupamos funções cada vez mais elevadas, cada vez mais grandiosas. As funções ser guias para Budas, Manus e outras entidades, formando assim uma escada cuja extremidade inferior repousa na rocha de Kaivalya, enquanto a outra se perde no inimaginável glória e esplendor da consciência divina. A função de Ishvara é uma das mais elevadas, se não mais o elevado degrau dessa escada. É o supremo dirigente de um sistema solar, o Brahmanda. É uma consciência que o sistema solar vive, move-se e tem o seu ser. Os diversos planos do sistema solar são seus corpos e suas forças que fazem funcionar a maquinária do sistema solar com todas as suas forças. Ela é a realidade que nós nos referimos como Deus. Não sabemos quantos estágios a mais de desenvolvimento da consciência existem entre o estágio e a suprema realidade não diferenciada, mencionado como Parabrahm no Vedanta. Que tais estágios é evidente que aí vai indo, discussões. E aqui diz, que nele está o mais elevado limite da onisciência. Pode-se imaginar os inúmeros sistemas solares espalhados pelo cosmos, como tantos outros centros de consciência e de realidade una em manifestação, chamados Saguna Brahman, na filosofia hindu. Em torno de cada centro, manifesta-se a vida do Logos, ou Ishvara, nesse sistema, praticamente da mesma maneira que a vida de um Purusha manifesta-se em torno do centro de sua consciência, através de um conjunto de veículos. Cada sistema solar pode assim ser considerado uma espécie de reencarnação do seu Ishvara, trazendo em cada nova manifestação uma escala macrocósmica dos samsaras dos sistemas solares que o precederam. Já que cada sistema solar é a manifestação da consciência de um Ishvara, representa o estágio definitivo no infinito desenvolvimento da consciência do mundo relativo. Seu conhecimento, ainda que quase limitado em relação aos outros no sistema solar, tem que ser considerado de alguma forma limitado à última realidade deífica, que ele é uma manifestação parcial. E tem muitas outras discussões aqui, gente. Aqui fala assim, no Sutra 26, não estando condicionado pelo tempo, ele é um instrutor até mesmo dos antigos. Não somente em conhecimento, mas também em outros aspectos, tais como poder, ele tem de ser a expressão mais elevada no sistema solar. É o poder de todas as entidades menores, tais como os Manus, Budas, Devatas. Por mais elevado que seja o seu status, ele deve derivar o seu poder. Eis porque ele é chamado Ishvara, o Senhor Supremo ou Regente. Um sistema solar, ainda que insignificante quando comparado ao cosmos, ainda assim é um fenômeno gigantesco no tempo e no espaço. Muitos planetas nele nascem, vivem de sua vida e então desaparecem, fornecendo durante certo tempo de existência um campo para a evolução de inúmeros Jivatmans que fazem parte do seu sistema solar. Durante todo esse estupendo período que se estende por bilhões de anos, que o guia em diferentes humanidades e raças que aparecem e desaparecem em planetas habitáveis, quem de tempos em tempos inspira e dá conhecimento àqueles que se tornam instrutores e líderes da humanidade? Somente Ishvara pode desempenhar esse papel, porque somente ele sobrevive e continua através de todas as estupendas mudanças. A palavra guru, o guru, tanto significa instrutor como mestre. Mas aqui nós estamos lidando com o tratado de yoga e a ênfase está naturalmente sobre a primeira acepção. Por mais que o campo da ciência alargado é devido à consciência de Ishvara. Aqui fala sobre a sua deidade, sua designação, que é um. Aí fala sobre o verbo, sobre o som. Mas enfim, aqueles vídeos, eu tentei fazer aqui, não sei se eu consegui,
Mas o objetivo era fazer uma provocação para instigar cada um de nós a voltarmos nesses vídeos, né? É fazer uma instigação, fazer mexer com cada um de nós para que nós queiramos voltar e reassistir esses vídeos. Porque esses vídeos são muito lindos. Tá bom? Vamos voltar aqui para a sessão de número 2, o Sutra 45, tá? A servidão do Purusha na matéria é mantida pelo poder do obscurecimento das Chittas Vitris, que impede de ver a verdade fundamental da existência e conhecer-se a si mesmo, em termos como ele é verdadeiramente em sua natureza divina. Então, o que nós temos que... Deixa eu dar uma segurada aqui para nós dar uma meditada mais profunda. O que nós temos que entender, né? Que nós estamos vivendo em Deus, que nós estamos coexistindo, né? Nós estamos mergulhados dentro dessa consciência de Deus e que nós somos Ele. Nós somos a sua centelha, a sua chispa. Mas em virtude de nós sermos uma unidade, por assim dizer, uma célula dentro de bilhões de células de um organismo, tendo uma vida semi-independente dentro de tudo isso, nós não temos a consciência de que estamos vivendo em toda essa realidade. Apesar de especularmos sobre isso, mas nós não estamos lá. Nós temos que estar lá consciencialmente, não só especulações e imaginação, né? Então nós começamos a ver que nós temos o nosso movimento de Chitta. Sabemos que Chitta nasce-se com a propriedade da mente, a propriedade mental, e estende-se até o corpo físico. Tudo isso. Tudo que está movendo-se é a massa de Chitta. Tudo que está movendo-se a partir dali é a massa de Chitta. A partir de Atman para baixo é tudo Chitta, de certo modo, né? É o movimento, é o pensamento, é tudo isso que se movimenta, tudo isso que acelera e faz parecermos ser independentes, vivendo independente do que, né, irmãos? É só meditar, mas só vocês entenderem que não há independência realmente. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que entender que isso é um movimento. Existe uma frequência muito rápida que faz nós vivermos no mundo fantasioso, evidentemente, mas que parece-nos ser real. E que somente e tudo isso, né, aqui diz esse Chitta Vitris, é que impede de ver a verdade fundamental da existência e conhecermos a nós mesmos. Estas Chitta Vitris são causadas e mantidas pela consciência do eu, que dá origem aos inúmeros desejos e mantém a nossa mente em um estado de constante agitação, a fim de satisfazer os nossos desejos. Aqui diz assim: se de alguma forma essa força propulsora que mantém a mente em perpétuo estado de movimento e mudança puder ser aniquilada, a mente chegará automaticamente ao estado de repouso. Chitta Vitri Nirodha, lembram? Aí vocês têm que voltar nos primeiros vídeos da sessão de número 1 para entender. Tal como um carro que vai parando aos poucos quando o fornecimento da gasolina é interrompido. Nem mesmo é necessário aplicar os freios, embora, sem dúvida, isto apresse o processo de paralisação. Como pode ser aniquilada essa força propulsora que conserva a mente em constante estado de agitação e que é finalmente responsável pelas Chittas Vitris? Obviamente, eliminando os desejos da personalidade que fornecem a força propulsora da mente, ou, em outras palavras, dissolvendo o eu. Isto, como vimos,
é exatamente o que se procura realizar através da prática de Ishvara Pranidhana, a auto-entrega a Deus. Ishvara Pranidhana desenvolve para Vairagya. Lembra que nós tínhamos dito sobre tudo isso? Né? A grande iluminação tira-nos do estado de ignorância e nos coloca em estado de conhecimento, um estado supremo. Quebra os grilhões do coração, elimina os desejos da personalidade e assim natural e inevitavelmente reduz a mente a esse estado de Chitta, Vritti, Nirodha, que nada mais é do que o Samadhi. Ao analisar o Sutra de número 43 da sessão de número 2, nós já falamos sobre esse vídeo, você pode buscar, mencionou-se que o vocábulo Siddhi é utilizado em dois sentidos: perfeição e poder oculto. Também é utilizado no sentido de realização. No Sutra em discussão, são dois os significados: o de realização, realizar a auto-entrega a Deus, e o de perfeição, ser perfeito em auto-entrega a Deus. Não somente Samadhi pode ser atingido através da prática da auto-entrega a Deus, mas também aperfeiçoado por meio da mesma técnica. E aqui diz que ficará claro essa discussão e esse assunto quando nós chegarmos na sessão de número 4, no Sutra de número 29, que é fornecida a técnica de Dharma, Mega, Samadhi. Nós vamos ter que chegar até lá, né? Essa condição será vista pelo estudante como o estágio mais elevado de Ishvara Pranidhana. É o momento em que nós abandonamos os nossos vícios, é o momento que nós abandonamos as nossas vaidades, as nossas futilidades, é o momento que nós abandonamos os nossos triviais desejos, é o momento que nós queremos abandonar todas as imperfeições, e é o momento que nós estamos preparados para querer conhecer o Pai, conhecer o Criador, mas não somente em desejo, porque nós temos que abandonar o desejo, né? É uma vontade suprema, é uma vontade muito suprema. Eu lembro-me de uma passagem muito forte em que Jesus Cristo, relacionado ao cristianismo, ele diz que ele fala assim: Pai, seja feita a vossa vontade. Essa expressão de seja feita a vossa vontade, se você analisar filosoficamente, muito profunda, o que quer dizer, ela coloca-nos num estado de uma sujeição tamanha, mas enorme, que nós não queremos, né, ou evitamos, ou queremos desviar de que seja feita o que eu quero. Que os meus desejos não sejam satisfeitos, que as minhas vontades não sejam satisfeitas, que eu renuncio, né, que eu trago renúncia a todo o meu querer, que eu trago renúncia a todas as minhas emoções, minhas vaidades, meus desejos, meus defeitos, minhas fragilidades, que eu renuncio tudo a isso. Filosoficamente, ou apenas falando, não se chega a um estágio desse. Mas eu estou fazendo uma grandiosa renúncia para que seja feita ou simplesmente prevaleça a vontade de Ishvara, de Deus. Então nós paramos para analisar a profundidade dessa palavra tão simples, dessa frase tão simples dita, né? Nesse exato momento, por esse grandioso mestre, por Jesus Cristo, esse grande mestre, quando ele diz: seja feita a sua vontade. Analise o poder de expressão, né? Analise o peso e a grandiosidade dessa palavra para compreendermos o que significa esta auto-entrega a Deus. Né? Nós estamos primeiramente vivendo na ignorância, né? Em trevas. Nós estamos afastados da verdadeira luz. Né? Nós estamos, então, dentro de pontos, dentro de pilares que nos afastam dessa verdadeira luz. Nós estamos mergulhados, né, dentro de uma situação, dentro de um mundo que nós criamos esse mundo e achamos que esse mundo existe para nós e queremos fazer com que ele exista para nós. Nós criamos as bases, né, dentro dessa situação e ali vivemos através de uma realidade que não é a verdade. Vivemos sufocados, oprimidos, por assim dizer, mas não estamos conscientes disso também e queremos que prevaleça dentro desse nosso eu, dentro do nosso ego,
as nossas verdades, os nossos desejos, as nossas satisfações, e nós não entendemos o que é sair dessa ignorância. Nós vivemos aprisionados dentro dessa ignorância. Como que assim será permitido que seja feita a vontade do Pai? Faça a tua vontade. É difícil, né? Se nós queremos que de uma forma ou de outra, a todo modo, prevaleça a nossa vontade, nós estamos ignorantes até para entender o significado dessa palavra. Então nós vemos que a conquista de Samadhi, ela é muito profunda. Ela é uma renúncia, né, grandiosa, é uma renúncia que faz com que nós deliberadamente arrebentamos, quebramos, né, fazemos desaparecer todos os nossos grilhões, desaparecer todas as nossas imperfeições, todos os nossos, né, as nossas dificuldades, os nossos, por assim dizer, nossos corpos, né, os corpos que eu quero dizer para vocês, um corpo emocional mal elaborado, um corpo físico, todas as imperfeições para que haja. É sair do estado da ignorância e vir para o estado da luz, o estado de Samadhi, onde está todas as coisas. Estamos preparados para tudo isso? É o que nós estamos buscando. Né? É o que todos nós estamos buscando. Meditem profundamente sobre isso. Façam meditações sobre isso. Meditações reflexivas. Harmonizem-se, né? Para refletir sobre tudo isso. Não somente o refletir, mas como mergulhar em tudo isso. Imaginar o espaço. Imaginar como Deus criou tudo isso, né? Colocar a mente longe, tentar colocar a consciência grande, longe. Tentar colocar a consciência no cosmos, né? Tentar meditar, refletir sobre o cosmos. Aonde é que está o espaço? O que é o espaço? Que tamanho é o espaço? Aonde que está Deus em toda essa questão do espaço? Deus está onde? Está em todas as coisas, está em todo lugar, está fora. Se Ele é infinito, que tamanho é o espaço? Se Ele é infinito, Ele é moldado ao espaço, Ele é externo ao espaço, o espaço está dentro dele, está fora do espaço. Porque Deus tem de ser infinito, não há explicação. Porque se Deus não for infinito, o infinito é maior que Deus e Deus já não é mais Deus. E Deus só criou, e só nós temos a possibilidade de meditar e refletir sobre o que é infinito, sobre o infinito, porque Deus ainda nos permitiu, Ele criou o infinito. Então você começa a fazer essas meditações, esses jogos, e vai vendo, vai sentindo essa grandiosidade dentro de si. Só existe o infinito porque Deus criou o infinito. Então se alguém que criou o infinito, quem é esse ser que consegue criar até o infinito? Parou para analisar tudo isso, que nós não temos nem dimensão para entender o que é o infinito. A grandiosidade, o nunca ter fim, não está preso ao tempo, não está preso, né, não tem início, não tem meio, não tem fim, nunca iniciou, nunca vai se encerrar. Não olha para esse profundiosa janela do tempo, sempre existiu. Olhar para frente sempre vai existir. Não está preso ao fator tempo igual nós temos. E criou tudo isso e é criador também da possibilidade de haver e não haver as coisas. É incrível, gente. Quando você começa a fazer esses jogos, né, nas suas reflexões, suas meditações, você sente a paz, você sente este vale dentro de você. Você sente Deus dentro de você. Você sente tudo isso. Ok, né? Eu acho que era isso, gente. Nós vamos caminhando então o nosso encontro para o seu encerramento. Nós vamos encaminhando então o nosso encontro para o seu encerramento, né? E assim nós vamos agradecendo a todos que estiveram junto conosco, nos acompanhando. Nós concluímos também, né, desta certa forma, então, mais uma etapa dentro dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos chegando a cerca de 10 encontros, não mais que isso, para finalizarmos, né? Eu acho que talvez nós vamos ter um pouquinho mais de 10 encontros, porque o Sutra 50 e 54 ele é grande, né? Ele necessita muita reflexão para que nós possamos entendê-lo. Mas acho que vai dar para nós fazer dentro de um encontro só.
Mas se não der, tudo bem, não, nada altera o resultado, né, da nossa busca. O objetivo não é que nós está vencendo barreiras, né, no sentido de estarmos querendo devorar esse livro. É nós estar indo caminhando, andando, crescendo, evoluindo. Então, a partir do Sutra 46, nós vamos entrar numa sessãozinha, mini sessão, né, de mais 46, 47 e 48º Sutra. Depois nós vamos falar sobre Pranayama, né, 49. Nós vamos por 50 e 51. Nós vamos até o Sutra 51 e 52. A 52 fala um pouquinho já entre o final de Pranayama e fala um pouco sobre Pratyahara também, né? Vai falar um pouco sobre Pratyahara já. Aí nós vamos dentro desses 52, 53, 54. Nós vamos até o Sutra 55 falando sobre Pratyahara, né? Depois nós vamos para a sessão de número 3, vamos falar da yoga interna daí, né? Vamos falar sobre tudo isso. É muito bacana. Estamos seguindo, né? Nós temos mais alguns encontros e depois nós vamos para a sessão de número 3. Nós estamos cada vez mais avançando dentro dessa nossa busca, avançando dentro dessa nossa jornada, dentro da nossa caminhada, que é os Yoga Sutras de Patanjali, né? Espero mais uma vez ter contribuído, espero mais uma vez ter trazido alguma inspiração, alguma fonte de luz. Espero mais uma vez ter trazido algum ponto, alguma base, algum alicerce no qual nós possamos ter um apoio, no qual nós possamos ter alguma base para nós buscarmos algum mergulho. E assim eu agradeço a você, né, que mais uma vez acompanhou, você que mais uma vez está junto de nós. E nós vamos para o nosso próximo encontro, né, na próxima semana. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que sempre estão nos acompanhando. E assim nós vamos finalizar. Namastê. Grandioso, pá. Deus. Eu. Ai,